Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você sente que a sua mente nunca desliga? Mesmo quando está tudo bem, você já está preocupado com o que pode acontecer amanhã. Você revisa a conversa na cabeça, imagina situações, cria cenários, antecipa problemas e muitas vezes sofre por acontecimentos que nunca chegaram a existir. Se isso acontece com frequência, hoje eu quero mostrar que talvez a sua ansiedade não seja falta de fé. Talvez ela seja um sistema de proteção tentando cuidar de você, mas de maneira errada. A grande verdade é que a ansiedade, ela não nasceu para destruir você. Ela nasceu para proteger você. Imagina um ser humano vivendo milhares de anos atrás. Se ele não percebesse rapidamente um perigo, provavelmente não sobreviveria. Por isso Deus criou no nosso cérebro uma capacidade de identificar ameaças. Esse mecanismo, ele é bom, é um mecanismo que nos ajuda a sobreviver. Nós precisamos da ansiedade. O problema começa quando o cérebro passa a enxergar perigo onde ele talvez não exista ou tenha exagero. Então ele continua funcionando como se estivesse protegendo você, mesmo quando você já esteja seguro. Na Bíblia, Jesus conhecia essas preocupações humanas. Por isso ele disse: Não andais ansiosos pelo dia de amanhã. Observe que ele não disse que o amanhã seria fácil. Nem disse para a gente ignorar responsabilidades ou não planejar o dia de amanhã. Ele ensinou uma mudança de foco apenas. Enquanto a ansiedade tenta viver vários dias ao mesmo tempo, Jesus nos convida a viver um dia de cada vez. A confiança em Deus não elimina todos os problemas. Ela só muda a maneira como caminhamos por eles, como passamos por eles. Nós temos a ajuda de Deus, nós temos a ajuda da Bíblia para passar pelos problemas. Jesus também falou: no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Ele não falou que não teríamos aflições, que a gente ia ter uma vida boa agora que você está na igreja, que você aceitou Jesus, que você está caminhando, que você prega, evangeliza, que você tem esse conhecimento aqui, que você identificou suas raízes, você não vai ter mais problema. Não. Enquanto a gente estiver nesse mundo, teremos aflições. Mas o que a neurociências ela explica sobre a ansiedade? Ela fala que ela traz para nós que o nosso cérebro possui três estruturas que trabalham juntas para identificar riscos e tomadas de decisões. Quando percebemos uma ameaça, diferentes regiões cerebrais entram em ação para preparar o nosso organismo para responder. Então imagine que você está andando na rua e aí lá na frente um pitbull sai de uma casa onde estava aberta o portão. O seu cérebro, ele entende, interpreta e sabe que aquele cachorro é perigoso, ele pode até matar. Então ele vai preparar, naquele momento, isso é instantâneo, ele vai preparar o seu organismo para ter duas reações apenas. Ele identificou uma ameaça e você só tem duas reações agora. Ou você enfrenta a ameaça, ou você foge da ameaça. Então, ou você enfrenta, ou você foge. São as duas respostas automáticas. E para você ter essa decisão tomada, o seu cérebro ele começa a modificar o seu organismo para ter essa resposta mais rápida. Então, seu coração vai acelerar, sua respiração vai ficar mais ofegante, os músculos vão ficar mais tensos, a tensão vai aumentar. Tudo isso pode ser útil diante de um perigo real, como esse exemplo. Mas em algumas pessoas esse sistema fica mais sensível. Não tem pitbull, não tem perigo à vista, ela não está enxergando nada, mas o corpo dela tem essas sensações. É ansiedade em excesso, é síndrome do pânico, porque o cérebro ele está em alerta, ligado o tempo inteiro. E aí ele joga sinais para o corpo
vai acontecer alguma coisa. E ele prepara o corpo com essas reações. Então, basta imaginar uma situação difícil e o corpo já reage como se ela já estivesse acontecendo. É por isso que a ansiedade pode parecer tão real, mesmo quando o perigo ainda não chegou. Agora, nem toda ansiedade ela nasceu na infância, como a gente vem falando aqui de problemas, de comportamentos, de dores, de feridas emocionais que cresceram na maioria das vezes lá na infância. Mas muitas experiências vividas nessa fase, a fase infantil, podem tornar esse sistema de proteção mais sensível. Por exemplo, uma criança que cresceu em um ambiente onde nunca sabia o que iria acontecer, era muito estável. Pais que brigavam constantemente, mudanças inesperadas, violência, crítica, xingamento, abandono, humilhação, instabilidade financeira, ou a necessidade de amadurecer cedo demais, teve que trabalhar muito cedo, teve que cuidar da casa muito cedo por causa de N situações. Nessas situações, o cérebro aprende uma lição. Preciso estar sempre preparado. Essa vigilância constante pode acompanhar a pessoa até a vida adulta. Não porque ela escolheu viver assim, mas porque seu cérebro aprendeu que estar em alerta era uma forma de sobrevivência desde a sua infância. Eu quero ensinar hoje um exercício muito simples para você mapear a sua ansiedade. Toda vez que você sentir ansiedade, faça 5 perguntas para você. Anote essas perguntas. Pausa, pega uma caneta, um papel. O que exatamente eu estou imaginando que pode acontecer? Eu estou ansioso. Você sente que você está ansioso, está preocupado, tem alguma coisa para acontecer. Por que eu estou assim? O que vai acontecer? O que está me causando essa insegurança ou esse medo? Você percebeu que a ansiedade sempre está junto com insegurança e medo? Porque na maioria das vezes, o que é ansiedade? Excesso do futuro. Algo que não está acontecendo, mas que você acha que vai acontecer. Ou daqui 1 minuto, daqui 1 hora, daqui 1 dia, daqui 1 semana. Então é futuro, excesso do futuro. Tá. Excesso do futuro, ele causa o quê? Medo e insegurança, porque eu não sei como vai ser a minha reação diante disso, ou como que vai ser o resultado disso, ou como que vai ser esse encontro, esse impacto, enfim, excesso de futuro. Você não tem controle do futuro, não tendo controle do futuro, você não sabe como que vai ser o resultado, isso causa medo e insegurança. Então, encontrar exatamente o que é isso, o que eu estou imaginando, por que eu estou sentindo isso, você vai começar a escrever. Segunda pergunta: esse perigo está acontecendo agora ou é apenas uma possibilidade? É algo que vai acontecer amanhã? Porque talvez ele é real. Nossa, eu tenho um pagamento para fazer dia 5, hoje já é dia 30, eu não tenho dinheiro ainda. Percebe que se você focar no problema, você não vai conseguir achar a solução? E você vai perder esses 5 dias que você tem para focar na solução? Só que você está focado no dia 5. E você vai perder noite de sono, você vai passar mal, você vai ter ataque de pânico, ansiedade, medo, insegurança, porque você não sabe como lidar com aquilo ali. O prazo está acabando, o tempo está chegando, o dia de pagar aquilo ali está chegando, está ficando próximo, e você está sem reação, e o tempo vai passando e aquilo ali vai te dando o quê? Uma paralisação. Porque o seu foco está no problema. Mude o seu foco e busque um resultado para resolver aquilo ali, e as coisas elas vão ter uma resposta diferente, até fisicamente. Terceira pergunta: essa preocupação, ela lembra alguma situação da minha infância ou da minha história? Porque existem situações de ansiedade que são lembranças da história, lembranças da infância, traumas ou impactos emocionais que tiveram na infância com os pais, aquele trauma que a pessoa tem de um ambiente que tinha muita briga, muita confusão. Então, quando ela ouvia prato quebrando, gente gritando, ela já sabia que estava acontecendo alguma coisa e sempre tinha uma tragédia, alguém saía machucado,
dava polícia, ia para o hospital. Então, existem esses traumas, infelizmente, com a criança vendo, sentindo, ouvindo dentro de casa. E ela cresce, ela saiu daquele ambiente, tem muitos anos, ela vive bem hoje, não tem esse risco nenhum onde ela vive e com quem ela vive, só que ficou registrado. E aí, quando quebra um copo, ela ouve uns gritos, alguma coisa, ela sente aquele medo, aquela insegurança. Ai, o que está acontecendo? Por quê? Um trauma existe. O que ela está ouvindo, ela ouvia na infância dela e automaticamente ela sabia o que vinha depois desses gritos. E aí você vai anotar, existe algo que eu estou lembrando da minha infância, esse cheiro, esse lugar, essa pessoa, essa fala, esse sentimento, essa emoção, esse barulho. E o quarto, existe algo que eu possa fazer hoje para lidar com isso? O que eu posso fazer hoje para minimizar isso, para organizar isso, para melhorar isso, para evitar isso? Quinto, o que está fora do meu controle? Eu preciso de ajuda. Seja ajuda divina, seja ajuda de alguém, porque eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir resolver, eu não vou conseguir responder, enfrentar. Essas perguntas, elas vão te ajudar a separar fatos reais de interpretação e a perceber quando a ansiedade está sendo alimentada por experiências antigas. Existem alguns sinais de, de quando a gente era criança que ele cria um alerta e a gente traz isso para a nossa fase adulta. É inconsciente, muitas vezes a gente não percebe. Por isso que eu crio os GPS, as ferramentas, as perguntas, o diálogo aqui, que você vai encontrar e já está tudo disponível na nossa comunidade, para te auxiliar. São ferramentas de auxílio para você aprofundar essas perguntas, essa autoanálise, para você identificar realmente o que é de fato que está mantendo você nesse estado ruim. Algumas crianças, elas aprendem muito cedo que precisam estar atentas a tudo, principalmente em casa. Elas observam o humor dos pais para evitar conflito, tentam agradar todo mundo, sentem medo se errar, assumem responsabilidade que não eram delas, tornam-se extremamente perfeccionistas ou vivem esperando que algo ruim aconteça. Esses comportamentos podem continuar na vida adulta se nunca forem identificados, trabalhados, ressignificados e curados, como a gente vem fazendo aqui. Por isso que aquela primeira fase, lembra? A primeira fase a gente identificou as raízes. E muitas dessas raízes aqui, de rejeição, abandono, humilhação, desamparo, elas criam essas emoções que nós estamos tratando agora na segunda fase. Ansiedade, medo, insegurança, a dependência emocional, a culpa, a mágoa, falta de perdão, o ódio. Então essas coisas, elas estão ligadas àquilo que a gente já passou aqui, aquelas raízes. Mas como que eu consigo diminuir a ansiedade? Não existe uma solução instantânea, mas existe uma prática que ajuda o cérebro a perceber que o momento agora presente ele é seguro, não precisa ter medo. Primeiro, aprenda a voltar a sua atenção para o presente. Lembre-se que ansiedade é excesso de futuro. Então você está com medo de algo que possa acontecer daqui a pouco, amanhã, daqui a uma semana, um mês. Então é excesso de futuro. Então você vai voltar sua presença, seu pensamento para o presente, para o agora. Você vai começar a aprender a fazer isso. E aí você pergunta, o que realmente está acontecendo agora? Eu estou no lugar que pode acontecer isso? Eu tenho tempo ainda? Tem alguém que possa me ajudar? Aí você vai começar a reduzir o excesso de antecipação. Nem todo pensamento ele merece ser acreditado. Então vai vir pensamentos, vai vir conversas internas e vai alimentando e fortalecendo essa sensação de medo, insegurança e ansiedade.
Você tem que reduzir essa conversa interna. Por isso que a leitura bíblica, por isso que a meditação, por isso que os salmos, por isso que as orações ela nos ajudam. Por quê? É nesses momentos de não é batalha espiritual, mas é uma batalha interna que a gente passa, um conflito, um excesso de pensamentos e conversa interna que você vai combatendo com o quê? Com a sua com o seu conhecimento bíblico e espiritual. Por isso que eu não consigo separar o espiritual do emocional e do físico. Está tudo junto, um influencia o outro. E quando você trabalha os três, esses três pilares, a gente tem uma leveza. Você vai entender quando a gente fechar esses 30 dias o quanto que você vai se sentir mais leve, mais livre, mais liberto dessas prisões emocionais que a gente tem. Então nem todo sentimento e pensamento ele merece ser acreditado. Só porque você está sentindo, você não precisa reforçar. Você pode orar, você pode meditar na palavra, você pode usar palavras, você pode usar versículos para combater isso. Isso tudo vai te ajudar. Isso tudo faz parte de uma rotina de mudança espiritual e emocional. E o quarto, cuide do seu corpo. Dormir bem, praticar atividade física, sair do sedentarismo, sair do excesso de telas, de televisão, evitar muito jornal, violências, filmes agressivos, filmes de terror, tudo isso vai criando pânico, vai criando medo, vai criando insegurança. Melhore o seu sono, reserve momentos de descanso, descontração, vai ler um livro, vai ler a Bíblia, vai meditar, vai passear, caminhar, dar uma volta de bicicleta. Esses momentos, eles contribuem para a regulação emocional. Então, Deus nos criou como seres integrais. Corpo, mente e espírito caminham juntos. Não tem como separar. Depois você vai lá na comunidade, vai ter a ferramenta nossa lá. Deixa eu ver onde está aqui. Vai ter o GPS da ansiedade. Ele vai te auxiliar muito bem a aprofundar sobre esse assunto. Vai ter também a nossa ficha de perguntas. Lembrando que isso aqui não é para você responder e nem se auto-pontuar. São perguntas de profundidade terapêutica para te auxiliar a identificar se você tem excesso de ansiedade ou não. Nossas ferramentas é de auxílio, tá? E talvez hoje você tenha entendido que a sua ansiedade ela não significa que você é fraco, descontrolado. Ela pode ser um sistema de proteção que aprendeu a permanecer ligado por tempo demais. E aquilo que foi aprendido pode aos poucos ser transformado, ressignificado, como você tem aprendido, como você tem ressignificado. A renovação da mente, ela acontece quando a gente começa a substituir interpretações antigas e ruins por compreensões novas, verdadeiras, da realidade que nós temos e que nós buscamos. Então, essa semana agora, durante essa semana, você vai começar a perceber a sua ansiedade surgindo e você vai anotar. Vai começar a anotar o que aconteceu antes de você sentir ansiedade, o que você pensou, o que vem na sua mente, o que o seu corpo sentiu, quais foram as reações que o seu corpo teve, e o que você fez em seguida. Qual foi a sua reação, o seu comportamento, a sua fala, o seu sentimento. E depois você vai perguntar: esse medo pertence ao presente, o agora, ou está sendo alimentado por uma experiência antiga do passado? Esse é um dos exercícios também, mais um, que vai ajudar você a conhecer melhor os seus próprios padrões. Lembre-se que existe uma diferença muito grande entre viver preparado e viver preocupado. Você não vai viver uma vida desleixada de qualquer maneira, eu não vou planejar mais nada. Eu vou deixar a vida me levar. Não é isso. A preparação, ela nos dá uma resposta diferente, ela produz uma ação.
A preocupação, ela produz um desgaste. Deus não prometeu que controlaríamos o futuro. O futuro pertence a Ele, mas prometeu estar presente em cada passo da caminhada. A paz, ela não nasce quando a gente entende ou sabe que tudo vai acontecer. A gente não tem essas previsões. A paz, ela nasce quando aprendemos em quem nós confiamos. O Criador, aquele que criou os céus, a terra, aquele que sonda o meu coração e o seu. Ele entende os seus pensamentos, suas emoções, suas escolhas, suas preocupações. Antes mesmo da gente orar, pedir, implorar a Ele por ajuda, Ele já sabe de tudo isso. Apesar de que, na maioria dos casos, a gente cria tudo isso. E hoje nós demos um passo muito grande na nossa jornada. Olha o quanto a gente já caminhou. Olha o quanto a gente vai caminhar. Quantas emoções a gente vai curar e transformar daqui para frente. Então, compreender que a ansiedade é um mecanismo de proteção que pode ficar desregulado e que muitas vezes é influenciado por experiências vividas ao longo da nossa história. Se você olhar aqui, ó, na tela, a fase 2, que são as emoções, elas são influenciadas pela fase 1, são as raízes dessas emoções. Tudo aquilo que a gente viveu, ouviu, viu, sentiu na nossa infância. Por isso que é importante cada passo, cada dia, cada encontro. Não queira atropelar. Eu sei que muitas vezes está doendo, você está sofrendo, você quer antecipar, mas você está no caminho, você está caminhando. Você já está no meio já. Você só não pode parar. Nos próximos encontros, a gente vai aprender sobre outras emoções que também moldam a nossa forma de viver e de nos relacionar. Agora, como sempre, de praxe, você vai lá na comunidade. Lembra da comunidade? Eu sempre mostro aqui porque tem pessoas novas, né? Cada um começa numa etapa. Você vai lá na nossa comunidade, você que faz parte da comunidade, e você vai descrever as percepções que você teve da aula de hoje, das últimas aulas. O que você espera, o que você já alcançou, quais ou qual está sendo a sua dificuldade da sua caminhada, como estão sendo os seus resultados, o que está mudando, o que as pessoas estão falando. Isso é muito importante para todos nós, porque isso é como se fosse um testemunho que o irmão vai contar na igreja, que dá uma esperança, aflora a nossa fé. Faça isso. Lá na comunidade você vai encontrar os dois, essas duas ferramentas aqui, ó, o GPS e o questionário. Então vá lá na comunidade, você vai encontrar tudo lá, os exercícios, a autoobservação, para ajudar você a identificar gatilhos da sua ansiedade e acompanhar o seu projeto, o seu progresso, o seu plano, a sua ação ao longo dos dias e da semana. Agora, se você chegou até aqui, você está assistindo essa aula em algum lugar, algum canal, e ainda não faz parte desse projeto, gostou do projeto, da didática, entendeu que são 30 dias de projeto, de encontros aqui, esse é o momento ideal para você entrar. Essa jornada você vai, independente do momento que você entrar, você vai ter acesso a toda a jornada. Desde as primeiras aulas, as que aconteceram, as próximas. E para se inscrever é muito fácil. Aqui na descrição desse canal, desse vídeo, tem um link, você se inscreve ali. Tem também o nosso link do WhatsApp, se você quiser tirar dúvidas com a gente. E vai ser um prazer caminhar com você e trazer você para nos fazer parte dessa comunidade. Quanto mais pessoas puderem compartilhar aqui os aprendizados, melhor. Então, que Deus possa fortalecer o seu coração, renovar a sua mente, sua alma, o seu espírito, ensinar você a viver um dia de cada vez, confiando mais na presença dele do que em previsões e achismos. Nos vemos no próximo encontro, onde a gente vai falar sobre o medo e vamos entender por que ele pode nos proteger em alguns momentos, mas também nos impedir de viver plenamente
quando assume e controla a nossa vida. Te espero no nosso próximo encontro. Que o Eterno te abençoe. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana.